Vai. Pronto. Então, nós já explicamos essa parte de sensação térmica e vamos, só para ficar gravado, né? Vamos falar agora sobre termometria, o estudo das escalas termométricas, a construção de escalas termométricas, a parte de sensação térmica já defini, a temperatura, calor, nós já definimos também, certo? Então, aqui tem um exemplozinho bacana de sensação térmica, um experimentozinho simples que vocês podem fazer aí na casa de vocês, para mostrar como não é precisa a sensação térmica. Então, você vai pegar 3 recipientes, um com água normal da torneira, um com água mais quente, cuidado para não ser pelando e machucar a sua mão, e um com água mais fria, né? Pode botar umas pedrinhas de gelo ali que não tem problema. Então, você vai botar uma mão na água quente e uma mão na água fria. Deixa um tempinho, tira as 2 mãos e coloca na água natural, né, da torneira. O que acontece? A sua mão, a mão desse menino aqui, ó, essa mão aqui, ela estava na água fria. Essa mão aqui, ó, ela estava na água quente. Ela recebeu muito calor. Quando você compara as temperaturas, a água natural lá da torneira, ela está a 30 graus Celsius. A água quente é 50, a água fria a 10. Bem, há uma diferença considerável de temperatura aqui, tá certo? Na hora que você colocar, digamos que você tentou deixar o seu braço em equilíbrio térmico nas 2 águas, a fria e a quente. Na hora que você bota a sua mão quente aqui dentro da água natural, a sua mão está numa temperatura muito maior do que a água. Então, a sua mão começa a perder calor para a água. Se a sua mão está perdendo calor, você vai ter a sensação térmica nessa mão, a sensação térmica de frio. A sua mão que estava quente, na hora que você colocou na água morna lá, ela vai ficar fria, porque ela está perdendo calor rapidamente. E a sua mão que estava fria? Sua mão que estava fria vai ser colocada em um local que está na temperatura maior do que ela. Então, ela vai ganhar calor. Se ela vai ganhar calor, você vai ter a sensação térmica de que ela está quente. Então, as sensações térmicas aqui vão ser trocadas. A mão que está fria vai ficar quente e a que está quente vai ficar fria. Experimento muito legal e simples. Alguém já fez? Ele é muito utilizado em feiras de ciência. Show! Façam mesmo e postem o resultado, tá? Lá no WhatsApp. Então, para que servem os termômetros? Os termômetros servem para verificar a temperatura dos corpos. Eles vão verificar a temperatura de acordo com a agitação das moléculas dos corpos, né? A energia interna, está energia interna alta, temperatura alta, o termômetro vai indicar isso. Existem vários termômetros. Os mais comuns e não mais utilizados hoje, porque hoje a gente está usando aquela pistolinha digital, né? Então, vou falar sobre ela. Eu tenho aqui o termômetro digital e o termômetro de mercúrio, que infelizmente deixou de ser comercializado, porque a galera quebrava, e quando é um mercúrio, é um metal em forma líquida. Quando quebra, esse metal ele não espalha igual a água, ele vira bolinhas, como se ele quebrasse o líquido. E aí a galera vai juntando lá as bolinhas e brincando com aquela bolinha. Então começa uma bolinha grande, não é tão grande, mas daqui a pouco tá a bolinha bem pequenininha, porque o mercúrio tá entrando na sua pele, né? Você tá virando um X-Men, né? Você está virando um Wolverine. Não está, né? E não é legal que esse metal esteja dentro do seu corpo. Então, deixou de ser fabricado. Inclusive, eu estava no carro, minha esposa estava doente, e ela foi agitar o termômetro para baixar a temperatura, bateu no carro, quebrou, e uma bolinha de mercúrio, depois eu vi, bateu na aliança, né? E manchou a minha aliança.
Então, primeiro, por que eu tenho que dar uma balançadinha, né? Se vocês já viram o termômetro, vocês sabem que tem que dar uma balançadinha. O termômetro, dentro dele, tem algo assim. O mercúrio está aqui, ó. Essa parte cinza, metálica, é o mercúrio. Para ele sair ou para ele voltar, você acha que o corpo é bem retinho, mas aqui, ó, nessa região, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um estreitamento. Para que isso? Normalmente, quando um termômetro de laboratório, utilizado no laboratório, você bota para verificar a temperatura de alguma coisa, e na hora que você tira, ele já começa a baixar o mercúrio. O mercúrio ele aquece, sofre uma dilatação e se expande. Para que esse estreitamento? Antes, no início, o cara tirava do sovaco do sujeito e aí o mercúrio já começava a voltar. Então, na hora que você ia entregar para o médico ver, o bicho já voltou. Para que isso não aconteça, tem esse estreitamento para manter, para segurar o mercúrio lá em cima. E aí ele só volta quando você dá uma certa pressão ali, quando você coloca uma certa pressão para baixo, uma forcinha para baixo, forçando, obrigando aquele mercúrio a retornar por inércia, porque ele está parado, na hora que você balança, ele tende a continuar naquele local. Na verdade, ele está se movimentando. Quando você para, ele tende a continuar se movimentando, então ele continua descendo. E aí você força ele a voltar para o local de origem, né? Baixar a escala, o termômetro lá, a temperatura, para você usar novamente. Professor, por que o termômetro é utilizado na axila? Porque é um local mais próximo do interior do corpo. Tá? Não posso utilizar na mão, porque minha mão, ela normalmente tem uma temperatura menor do que o resto do corpo. Perde muito calor, sua demais, por exemplo, e é mais fria. Então, não é legal. Bota no sovaco, porque é mais próximo do interior do corpo. O professor pode botar na boca? Pode, só que na boca corria o risco de você quebrar o termômetro. Imagina, o cara com muita febre, dá uma mastigada no termômetro, engole o mercúrio. Então, o vidro, enfim, não dá certo. Colocou-se, resolveu o melhor local, seria ali nas axilas. Professor, poderia colocar em outro canto, aquele canto que vocês estão pensando? Poderia, mas imagina como seria complicado. Já se usou, tá certo? Imagina, cara. Tu chega no hospital, tá ligado que fica a camisa levantada aqui, né? Levantadinha a camisa aqui, assim, ó. Né? Levantadinha a camisa aqui. Aí imagina tu chega no hospital e tá levantadinho a calça do cara, né? Aquele catombinho lá atrás levantado, né? Enfim, aí chega um, bota no olho da goiaba, aí chega o outro, aí ele tira ali e faz, tu vai querer o termômetro na boca, no sovaco, na goiaba? O cara disse, não, na boca não, né, velho? O cara botou lá. Então, não dava muito certo. E aí, cancelou o do olho do foroboscoide. E aí ficou o sovaco, né? Tranquilo, sovaco. O termômetro digital, esse do lado, ele não é muito confiável. Porque você tem um termômetro que requer tecnologia e é suscetível a muitas coisas. Inclusive, se a pilha ficar fraca, ele não vai mostrar uma coisa bacana. Então, por exemplo, eu estava com febre e aí o único termômetro que tinha na casa onde eu estava era um digital desse. Eu sabia que eu estava com febre, eu estava muito mal. E mostrou que eu estava com 36,5. E eu disse, não, estou com muita febre. Cheguei em casa e botei um termômetro de mercúrio, estava com 39,5. Então, eu não confio de jeito nenhum nesses termômetros. E aquelas pistolinhas, professor, que parece uma arminha, né? Aqui assim, ó. E o cara aponta e aqui ele mostra, tem um visorzinho aqui, ó. É confiável? Ali é que não é confiável nem a pau, né? Eu tava com meu filho doente, muito mal. Foi no hospital, antes da pandemia. Eu tinha acabado de verificar a temperatura dele dentro do carro, com o termômetro da gente, de mercúrio, tinha dado 39 graus. Ele entrou, a gente com ele mole,
E aí a mulher botou o diabo desse digitalzinho na testa dele. Não, ele não tá com febre, não. Tá besteira, 37. Não, minha filha, eu acabei de verificar a temperatura dele, deu 39. Então, bota o termômetro de vergonha no sovaco do menino, você vai ver. Aí botou lá o termômetro digital, deu 39. Então, não confio nesses termômetros. E aí tem toda uma repercussão em relação a ele. Vamos lá. Vamos primeiro ao uso dele, tá? Na pandemia. Resolve alguma coisa? Não. Porque o problema, sempre disse isso, não é o cara que tá com febre. Você sai de casa para ir fazer feira com 39 graus de febre. Você não sai. Eu não saio nem do meu quarto. Tô com febre, o cara quer ficar deitado, o corpo pede cama, repouso. Ninguém sai na rua com 38, 39 de febre, meu amigo. Começa por aí. O problema da contaminação está com a galera assintomática. Porque se eu não tenho sintoma nenhum e estou indo para o meio da rua, sem máscara, sem nada, disseminando esse negócio aí, você pode botar o termômetro que for, velho, não vai acusar nada. Então, a medição de temperatura é só para dar uma falsa sensação de segurança naquele local. De que nós estamos tomando medidas, mas não estou tomando medida nenhuma, porque isso não ajuda em nada. O álcool em gel ali ainda vai ajudar e o uso da máscara, tá certo? Mas o termômetro em si, não. Local de se utilizar esse termômetro. Local de se utilizar esse termômetro. Então, o legal é isso, né? Você vai, tá lá, deu quanto aí? 35. Bicho, eu tô passando mal, velho. 35 graus é uma merda aquilo ali, né, velho? Não mede nada. E aí, vamos lá, enfim. Botou na cabeça. Cabeça é um bom local para se verificar a temperatura de um corpo? Não. Porque a cabeça, velho, a cabeça, ela é muito quente. A atividade é muito grande. Uma criança na cabeça, se você botar a mão na cabeça, vai dar banho, bota a mão na cabeça da criança, está quente, molha, entendeu? Que está quente de novo. Então, perde-se muito calor pela cabeça. Muito, muito rapidamente. Então, não é um local confiável. A atividade na cabeça é muito grande. Então, não é um local bom de se verificar a temperatura. Pulso pior ainda, velho. A mão é normalmente muito mais fria do que o resto do corpo. A temperatura vai dar menor do que 36,5, com certeza, velho. Aí o cara bota no pulso, então não tem nada a ver. Não tem lógica nenhuma você colocar. Era melhor que colocasse na cabeça. Ainda ia dar um valor melhor do que o do pulso. E outro, no sovaco, velho. Enfim, qualquer canto, sei lá, canto mais protegido, você. Mas não é uma bosta esse termômetro. Aí, outra conversa. Levanta o braço aí, bota no sovaco, enfim. Não pode botar na cabeça por conta da glândula perimetral. E esse termômetro, ele lança um laser no sua... Homem, vai te rear, velho. Olha as ideias do cara, meu irmão. Aquela luzinha, uma luzinha que o termômetro aponta, não é um laser. Ao nível de imbecilidade dessa galera, tá transcendendo qualquer coisa, velho. Aquilo não é um laser, bicho, é uma luzinha que só é utilizada para mostrar, tipo uma mira que está mostrando qual parte do corpo você está verificando a temperatura. Só isso. É uma luzinha, luz normal, vermelha, que o cara botava ali para verificar a temperatura, mostrar em qual parte do corpo você estava verificando a temperatura. Ah, não, aquilo é um laser infravermelho que vai penetrar no seu corpo, na sua glândula perimetral, que é perigosíssima. Meu amigo, vamos lá, luz infravermelha. Ela não faz mal, não, velho. O seu corpo energúmeno, olha só, o seu corpo ele está constantemente emitindo radiação de infravermelho. O seu corpo, o meu corpo. E tá um do lado do outro, ninguém está morrendo por conta disso, porque é uma coisa normal, natural dos corpos emitirem radiação de infravermelho. Então, mesmo que aquele negócio que não tem lógica ele emitir, até porque o infravermelho você não vê. E você vê que tem uma luzinha vermelha ali, meu amigo. Então, aquilo não é infravermelho animal. Aquilo é uma luz vermelha.
Se fosse infravermelho, você não estaria vendo, como a luz do controle remoto. Você não vê a luz do controle remoto, tá bom? Então, não é o infravermelho aquilo dali. E mesmo que fosse, não teria problema nenhum, porque todo mundo está constantemente emitindo radiação de infravermelho. Controle remoto para lá e para cá emitindo luzinha no infravermelho, ninguém vê e não faz mal, não. É uma luz de baixa energia, não tem problema nenhum. Enfim, é uma babaquice que inventaram aí, tá certo? Não discuto, Francisco, não discuto. Porque o nível de idiotice, de ignorância, não permite, ele não quer conversar, ele quer dizer que ele está certo. Beleza? Quem inventou essa palhaçada foi um tal de um disse médico, né? Disse o cara que era médico, fez um vídeo dizendo da glândula perimetral, que você quer, enfim. Se apontar o controle para a câmera do celular, quer dizer que tem hacker nela. Então, Ellen, se você pegar o seu celular e o controle e abrir a câmera do celular e apertar o botão do controle, porque o controle tem uma luzinha que não acende, né? Eu achava inicialmente que não servia para nada. Mas se você pegar a câmera, abrir e apertar o botão do controle, você vai ver aquela luzinha acendendo. Está mostrando que ele está funcionando. Está mostrando que ele está emitindo essa radiação de infravermelho, porque o controle ele funciona à base de infravermelho. A gente não vê infravermelho. Então, nós não conseguimos ver ele acendendo, mas o celular ele consegue captar uma pequena frequência do infravermelho. Ele mostra que aquela luz está acendendo. Só que como ele não foi programado para identificar a cor do infravermelho, ele mostra qualquer cor. Normalmente ele mostra tipo um branco meio puxado para o lilás, né? Ele mostra aquela luzinha acendendo, tá? Mas é só para mostrar que ele está funcionando. Termômetro de mercúrio é o mais confiável, tá certo? Beleza? Vamos continuar. Eu precisava falar isso. Estava engasgado. É bom que vocês tenham argumentos para debater a ignorância. Certo? Então, o mais confiável é o de mercúrio. Sem sombra de dúvidas. Essa pistola aqui e nada é a mesma coisa. Tá bom? Esse termômetro aqui ainda é melhorzinho do que o da pistola. Esse cara aqui. Mas ele também não é 100% confiável. Bem, e para verificar a temperatura dos corpos, existem as escalas termométricas. As escalas termométricas, as mais conhecidas são Celsius, Kelvin, Fahrenheit. A que nós utilizamos aqui é a escala Celsius e é a mais utilizada mundialmente. É a escala Celsius. A escala Fahrenheit, a escala Kelvin, desculpa, ela é uma escala utilizada em países de língua inglesa. Então, nos Estados Unidos, na verdade, nem sei se em todos os países de língua inglesa, mas nos Estados Unidos eles usam a escala Fahrenheit. A escala Kelvin ela é a escala utilizada no meio científico. A unidade do Sistema Internacional de Unidade de Medida, né, padronizada, é o Kelvin. Para você não ter que mudar quando você vai fazer um trabalho científico, publicação internacional, uma coisa do tipo, você bota em escala Kelvin, para poder todo mundo saber do que você está falando. Bem, vamos por parte. Como é que o cara criou a escala Celsius? Então, ele pegou um recipiente contendo, esse carinha Celsius, contendo água e gelo, botou um bulbo com mercúrio, e a temperatura, ela parou aqui, ó, o mercúrio, ele parou de se contrair, porque o mercúrio, se eu aquecer, ele vai dilatar, e se eu esfriar, ele vai contrair. Então, o mercúrio, ele parou ali. Enquanto tinha gelo nesse recipiente, enquanto tivesse gelo, o mercúrio estava parado ali. Ele chamou esse ponto aqui de ponto de fusão. Lembram? Fusão. Não tem nada a ver, não, com Goku e Vegeta, não. Então, fusão é o ponto onde a água vira gelo, o gelo muda de estado líquido para o estado sólido, ou do sólido para o líquido.
Pegou o mesmo recipiente contendo água e aqueceu, botou no fogo. O que o mercúrio fez? Dilatou, subiu até um certo ponto. Esse ponto, onde, aí, enquanto tinha água fervendo, não variou mais. E aí ele chamou isso aqui de ponto de ebullição, letra feia da bexiga, velho. Ele chamou isso de ponto de ebulição, que é o ponto onde a água vira vapor, onde o líquido muda para vapor. E aí nós sabemos hoje que chama-se, que nomeou-se de 100 graus, tá certo? Porém, inicialmente eu vi não lembro onde foi que eu vi agora. Não lembro agora onde foi que eu vi, que inicialmente ele tinha colocado que aí o ponto de fusão seria 100 graus e de ebulição 0 graus Celsius. Só que depois ele disse, não, tá ao contrário, né, velho? Tá quente, tem que ser maior. Então ele disse que esse ponto onde a água vira vapor, o líquido vira vapor, ele chamaria de 100 graus Celsius. E o ponto onde o líquido vira sólido, a água vira gelo, o gelo vira água, ele chamaria de 0 graus Celsius. E aí ele construiu a escala dele, escala Celsius, que cresce de 1 em 1 grau, tá? De 1 em 1 grau. Pois bem, esse cara, Kelvin, ele fez a mesma coisa que Celsius, mesma coisa. Só que quando ele foi analisar o trabalho, a mesma coisa de Celsius, só que quando ele foi analisar o trabalho de Celsius, ele verificou que se ele tirasse, quanto mais calor ele tirava de um corpo, esse corpo ele iria diminuindo sua agitação das moléculas. Então ele percebeu que o calor que um corpo poderia ceder estava relacionado com a agitação das moléculas, com a energia interna de um corpo. Se eu tirar muito calor de um corpo, essa energia interna começa a diminuir, as moléculas começam a diminuir sua agitação. Se eu continuar tirando calor, resfriando o corpo, essa agitação ela vai diminuir tanto, até chegar a um ponto onde as moléculas iriam parar. Porque se elas estão diminuindo a velocidade de agitação, vai chegar uma hora onde elas vão parar. Elas não vão ter mais agitação. E aí é como se elas morressem termicamente, aquele corpo morresse termicamente. Ele não tem mais calor para oferecer, ele não tem mais energia interna, ele não tem mais agitação das moléculas. Então seria o ponto onde a temperatura não conseguiria baixar mais do que aquilo. Esse ponto limite de temperatura menor possível, ele chamou de 0 Kelvin, que seria o zero absoluto. Quem assistiu Cavaleiro do Zodíaco lembra do zero absoluto do golpe de Cisne, né? Esqueci o nome do golpe agora. Aurora Boreal, acho. E aí é a menor temperatura possível de ser alcançada, porque é o ponto onde as moléculas não têm mais agitação, elas param. E esse ponto, quando ele verificou na escala Celsius, ele verificou que esse ponto corresponde na escala Celsius a menos 273 graus Celsius. Então ele montou a escala dele em cima disso. Ele disse, olha, o zero absoluto é a menor temperatura possível de ser alcançada e ela vale menos 273 graus Celsius. Então, ele comparou a escala Celsius com a escala dele. Só fez isso, saiu comparando. Então, a menor temperatura possível de ser alcançada era o zero absoluto, que na escala Celsius vale menos 273. Então, para chegar em 0 Celsius, é só somar 273. Então, ó, ele comparou a escala Celsius e a escala Kelvin. A escala Kelvin também cresce de 1 em 1, igual a escala Celsius, tá certo? Então, a escala Kelvin ela não admite temperaturas negativas, que de acordo com ela, a menor temperatura possível de ser alcançada é o 0 Kelvin. E na escala Celsius, a menor temperatura possível de ser alcançada é o menos 273 graus Celsius. Então, não existe, por exemplo, menos 300 graus Celsius. Não existe, certo? E não é graus centígrados, é só graus Celsius. O jornal erra muito falando isso, é graus Celsius.
E Kelvin não tem grau, é só Kelvin. Professor, e esse abestalhado aqui, utilizado nos Estados Unidos? Pô, não gosto dos Estados Unidos, não gosto. As unidades que eles utilizam é nada a ver, velho. E eles utilizam Fahrenheit, que é só eles, velho. Ninguém usa essa bosta. É uma escala nada a ver. Vamos lá, escala Fahrenheit, vamos lá. O cara fez o mesmo experimento de Kelvin, o de Celsius mesmo. Só que ele botou gelo e sal. Gelo e sal. E mediu onde era o zero que ele inventou. Pronto, o meu zero agora é esse. Aí ele fez o mesmo experimento só com gelo, igual ao Celsius, e deu 32 graus Fahrenheit. Então ele disse, ó, o zero Celsius, na minha escala, vale 32. Aí ele fez a mesma coisa para a ebulição. Botou o sal. E depois mediu sem o sal na escala Celsius, quanto é que dava? Dava 212. Professor, para que ele botou o sal? Para nada, velho. Não tem o que fazer. Inventou esse negócio aí. Americano é uma bosta mesmo, velho. Enfim, aí ele verificou a temperatura dele, a escala dele. É usada em canto nenhum. Para quê? Para nada. Serve para nada essa escala. Nada. Mas o cara tem que dar, porque está nos livros, a gente dá. E aí ele comparou que o zero absoluto na escala Fahrenheit vale menos 459 graus Fahrenheit. Qualquer um pode inventar a sua escala, viu? Qualquer um. Qualquer um pode inventar a sua escala. Então aí foi inventada as escalas termométricas de acordo com isso daí. Dúvidas? Perguntas? Show. Estudar em química, né, Gerlane? Obrigado. Show de bola. O que não entendeu, Yasmin? Vamos lá. O que é o que é crescer de 1 em 1? Aí eu vou falar agora, tá certo? Vou comparar agora. Olha só. Quando você compara a escala Fahrenheit, que ele botou com sal, né? E depois comparou com a escala Celsius e deu essa doideira, você vê o seguinte. Deixa eu tô sem espaço aqui, né? Deixa eu botar aqui. O que acontece? Na escala Celsius, o ponto de fusão da água é 0, o ponto de ebulição da água é 100. Show? Quando você compara com a escala Fahrenheit, esses pontos passam a ser 32 e 212. Tudo bem? Ou seja, enquanto a escala Celsius ela cresce de olha, daqui para cá, existem quantos números? Existe uma variação de temperatura de 100 graus. Beleza? 100 graus. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vai crescendo assim de 1 em 1. Na escala Fahrenheit, daqui para ali, ó, de 212, de 32 até 212, você tem 180 graus. Ou seja, enquanto a escala Celsius ela varia 100 graus, a escala Fahrenheit varia 180. Ou seja, enquanto a escala Celsius cresce de 1 em 1, a escala Fahrenheit ela cresce de 1,8 em 1,8. De 1,8 em 1,8. E a escala Celsius ela cresce de 1 em 1. Entendeu? A escala Kelvin também cresce de 1 em 1. E a escala Fahrenheit ela cresce de 1,8 em 1,8. Então a escala aqui não tem lógica, tá? A medida dela, a forma como ela cresce, como ela se desenvolve, não é linear, como a escala, não é da mesma forma como a escala Celsius e a escala Kelvin. Tudo bem, Yasmin? Como é que deixa eu ver aqui. Como é que se constrói essas escalas, né? Se eu quiser construir a minha escala, professor, como é que eu faço? Vamos lá, mostrar agora.
Você vai fazer o seguinte, eu vou sempre construir a minha escala baseado, comparando com alguma outra escala existente. Normalmente, nós vamos comparar com a escala Celsius, tá? A escala Celsius, ó, de 0 a 100. E aí eu vou criar a minha aqui, ó, escala R. Escala R. Grau R, de Raoni. Eu vou dizer que na minha escala R, estou inventando, tá bom? O ponto de fusão da água, onde ela vira gelo, vale 10 graus. E eu vou dizer que o ponto de ebulição da água, onde ela vira vapor, vale 90. Estou inventando, tá certo, galera? E aí eu quero comparar essas duas escalas. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou botar uma temperatura TR e aqui eu vou botar uma temperatura TC, que eu queira encontrar. Como é que eu comparo isso? Como é que eu crio uma escala? Eu faço o seguinte, TR menos 10, aí eu boto aqui, ó, TR menos 10 sobre 90 menos 10. 90 menos 10. Igual TC menos 0. TC menos 0. Ops. Falei 0 e botei um 10, né? Sobre 100 menos 0. Pronto. Fazendo assim, você consegue criar sua própria escala termométrica, sempre comparando com outra. Tudo bem? Mas a gente vai transformar as temperaturas, tá certo, Cauê? Então, ó, agora o que é que eu tenho? Estou mostrando como é que eu crio a escala. Como é que fica a minha equação para converter da temperatura TR para a temperatura Celsius? TR sobre 10 sobre menos 10, 90 menos 10, 80, igual TC sobre 100. Se eu quiser, ainda posso cortar aqui os zeros, ó, fica sobre 8 sobre 10. Pronto, criei a minha conversão de unidades. Assim que foi criada todas as escalas, certo? Sempre comparando com uma escala, no caso, comparando com a escala Celsius. Aqui embaixo, eu coloquei, aqui em cima eu tenho esta equação, tá certo? Para as 3 escalas. Então, se você quiser converter, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, você vai usar esse pedaço. Se você quiser converter de Fahrenheit para Kelvin, usa esses outros 2 pedaços aqui. Sempre 2 e 2, tá? A gente bota assim a equação toda, grandona, mas não existe uma conta com duas igualdades, tá certo? Mas se eu quiser saber quanto variou, por exemplo, em certo dia, no deserto, que varia muito a temperatura, de dia a temperatura estava 50 graus Celsius. E à noite a temperatura no deserto caiu para 10 graus Celsius. Ou seja, quanto foi que variou a temperatura no deserto durante o dia? Então, a temperatura no deserto sofreu uma variação de 40 graus Celsius. Beleza? Nesse dia, a temperatura variou. Na verdade, ela variou para baixo, né? Ela sofreu uma variação de menos 40. Desculpa. Menos 40 graus Celsius. Se eu dissesse assim, de quanto seria essa variação se eu tivesse falando da escala Kelvin? Eu não sei vocês que a escala Celsius e Kelvin crescem de 1 em 1. Então, se baixou 40 na escala Celsius, lógico que as temperaturas em Kelvin não seriam mais 50 e 10, seriam outros valores, né? Eu teria que converter. Mas a variação, quando eu fizesse a conversão e diminuísse as temperaturas, para não precisar converter e depois diminuir, eu sei que ela também cresce de 1 em 1. Então, em Kelvin, essa variação de temperatura também seria de menos 40. E em Fahrenheit, professor? Aí, ó, lembra, enquanto Celsius e Kelvin cresce de 1 em 1, Fahrenheit cresce de 1,8 em 1,8. Então, se você quiser, você pode multiplicar o 40 por 1,8, que dá certo. O menos 40 por 1,8. Ou então a gente utiliza essa equação aqui, ó. Ó, esse pedacinho aqui, ó. Aí, se for usando a equação, vai ficar assim, ó. Temperatura na escala Celsius
Espera aí só um minuto. Tempo. Eita, bexiga, o que foi que eu fiz? Chega, Juliana. Baguncei o negócio aqui, doido. Chega doido, baguncei o negócio doido. Deu um zoom aqui, velho. Tá dado um zoom aí. Pronto. Então, como é que fica aqui, ó? Se eu for fazer a continha, né, na equação. Saiu, né? Ah, meu pai do céu. Que cabaré. Deixa eu botar aqui de novo. Ixi, o tempo já tá no limite. Só um minuto, tá, galera? Só um minutinho. Então, ficaria assim, ó. TC, delta TC, né? Variou quanto na escala Celsius? Variou menos 40 sobre 5 igual variação da escala Fahrenheit sobre 9. Então, posso dividir logo, ó, menos 40 sobre 5. Puta merda, velho. Tô bagunçando tudo hoje, cara. Então, fica aqui, ó. Aqui, a última tentativa. Vamos se bagunçar de novo, não vou fazer mais, não. Menos 8 igual delta TF sobre 9. Meio pelos extremos, delta TF, ou seja, a variação da temperatura na escala Fahrenheit seria 8 vezes 9, certo? 8 vezes 9, 72 graus Fahrenheit. Então, enquanto variou menos 40 em Celsius, menos 40 em Kelvin, em Fahrenheit iria variar menos 72. Tudo bem? Beleza? E conversão de unidade, vocês já estudaram, como vocês falaram, é só substituir lá em cima na equação e já era. Beleza? Uma novidade era essa construção da escala termométrica e a variação de temperatura. Dúvidas? Perguntas? Dúvidas? Não? Ficou claro, galera, a aula de hoje? Se sim, espero que vocês tenham gostado da aula. Vou lançar a tarefinha. Eu já lancei 3 Kahoots. Galera, façam Kahoot. Eu estou vendo que vocês não estão fazendo. Tem 10 pessoas fazendo Kahoot. São pontos extras. Acho que João Henrique tá comendo os pontos tudinho. Bárbara, cadê você, mulher? Então, vamos reagir, galera. Olha, vocês que estão ganhando os Kahoot, não tem mais nem onde botar os pontos. Nem cabe mais os pontos. Tanto ponto que vocês têm. Enfim, façam a atividade. Eu vou lançar a atividade do Google Forms já. Pelo amor de Deus, façam as outras atividades. Vocês estão... Tem gente que está me devendo as 3 atividades. Então, façam as atividades para poder fechar a terceira etapa, tá certo? E fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.